No vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto que é uma dúvida muito recorrente no nosso suporte, que é como posicionar a folha de trabalho na base de corte e também como posicionar a base de corte com a folha na máquina. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Fialho, técnico especialista da Foison Brasil. Hoje eu vou te explicar tudo sobre posicionamento de material e área útil da máquina. Vamos começar mostrando como posicionar a folha na nossa base exclusiva A4 da Foison. Como você pode ver, a nossa base exclusiva A4, ela possui a marcação específica com cola do espaço onde deve ficar posicionada a folha, sobrando ainda as margens e o espaço acima para posicionar nos roletes e também para que o material se mantenha preso à máquina na hora de executar o serviço. Então eu vou pegar aqui minha folha com uma impressão A4 e vou posicionar na área demarcada aqui pela base. Lembrando que na máquina a sua base vai entrar exatamente nessa posição, com o cabeçalho para cima, porque é esse cabeçalho aqui, esse espaço compreendido aqui pelo cabeçalho, é o que vai permitir que a base se mantenha presa na máquina, conforme o rolete deslizar, e vai permitir aí que a lâmina alcance os pontos mais extremos da folha para que você tenha um maior aproveitamento. Então, é exatamente nessa posição que a base com a folha vai entrar na máquina e a gente vai ver isso mais para frente. Agora eu estou aqui com a nossa base A3 e eu vou mostrar como posicionar uma folha no tamanho A3 e também a folha no tamanho A4, para que você entenda como pode posicionar um material que seja um pouco menor do que a área de aproveitamento da base, para fazer também o seu trabalho. Tenho então aqui uma impressão no tamanho A3. Primeiro de tudo, eu te aconselho a girar a base em 180 graus, porque essa parte aqui, onde tem o nome Foison, o site, tudo aqui, eu aconselho que você deixe essa parte para cima, ou seja, a parte que vai entrar na máquina, que vai ser puxada primeiro pelos roletes, porque assim você já reserva um espaço necessário para que a base se mantenha presa aos roletes quando o material fizer um movimento de sobe e desce na máquina, permitindo assim que a lâmina alcance a maior área possível da folha, gerando assim um aproveitamento quase que total aí do seu material durante o corte. Nós temos aqui então uma área já demarcada na nossa base, compreendida aqui pelo quadriculado, né? Que é exatamente o espaço que você tem para fixar a sua folha A3 na base, do jeito que eu estou fazendo aqui. Então, como você pode ver, eu deixei um espaço aqui que vai ficar acima da minha folha, do meu trabalho, e aqui comportou perfeitamente a minha folha A3. Em seguida eu vou te mostrar como posicionar essa folha nessa base na máquina. Agora vamos imaginar que você precise usar a sua base A3 para um trabalho no tamanho A4 ou até menor, tá? Também é possível, não tem problema nenhum. O que não dá é o contrário, né? Eu querer usar uma folha A3 e uma base A4, mas uma folha A4 numa base A3 a gente consegue sem problema. Como você já entendeu, a gente sempre precisa deixar o espaço acima. Eu vou aqui tentar centralizar para depois ficar mais fácil posicionar nos roletes, né? Mas eu considero que essa seria a posição ideal de um trabalho numa folha A4, utilizando a nossa base A3. Se a impressão for deitada, como é o caso da minha aqui, você ainda tem a possibilidade de colocar duas na base.
dessa forma. Agora você está vendo aí a nossa base A4x3, também exclusiva, tá? Onde você consegue posicionar de uma vez só 3 folhas no tamanho A4 enfileiradas, né? Para ter uma maior produtividade aí com a sua foil. Eu vou mostrar então como posicionar. Você já entendeu que a parte aqui do cabeçalho ela fica para cima, né? Ela é a primeira a entrar na máquina. E você também já compreendeu que a parte aqui com o quadriculado, né? É a parte exatamente colante onde fica aí, onde vai ficar a folha, né? Ela tem exatamente a largura da folha e o comprimento que vai permitir aí o posicionamento de 3 folhas A4 em sequência. Então eu vou posicionar para você ver, não tem mistério. Vou começar aqui por cima, exatamente aqui onde termina, né, a primeira folha, eu vou estar posicionando a segunda folha, margem com margem. E agora eu venho aqui com a terceira folha, seguindo aí o mesmo caminho. E tá pronta aí a nossa base com o material para a gente colocar na máquina e produzir muito. Agora vamos para a máquina. Agora eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre espaço, área útil e posição inicial do carrinho para você executar os seus trabalhos. Sobre a área útil de trabalho, que é aquela que entende exatamente a arte a ser cortada, não levando em consideração o tamanho da folha, a máquina vai cortar até 31 centímetros. Lembrando que corte sem contorno, tá? Onde você pode posicionar do ponto 1 da régua até o ponto 32, que é onde alcança a lâmina sem que o carrinho atinja o sensor de fim de curso. Quando você for executar um trabalho sem contorno, mesmo que ele tenha um tamanho inferior aos 31 centímetros, né, que é aqui do ponto 1 da régua ao ponto 32, mesmo que ele tenha um tamanho inferior, como é, por exemplo, o caso aqui de uma folha A4, né, ou seja, ela tem um tamanho menor do que a área útil disponível para a máquina executar o corte, o ideal é que você sempre comece esse tipo de trabalho sem contorno a partir do ponto 1 da régua, aqui, tá? Ou seja, você pode começar aqui, ou no caso da base A4, você também pode centralizar no jolete, para que os joletes passem exatamente na margem preparada para isso da sua base de corte. Na base A4, embora ela comece a cortar aqui, o ideal é posicionar aqui a partir do 5,5 por causa da posição dos roletes. Agora, se você deseja enviar o trabalho com a folha A4 deitada, também é possível, que a folha ela tem de comprimento ou de largura, né, se ela estiver deitada, 29,7 centímetros. E nós percebemos aqui que nós temos 31 centímetros de área útil para corte sem contorno, sempre lembrando, né? Então, eu consigo trabalhar com a folha deitada sem nenhum problema. Talvez aqui a gente tenha um problema em relação aos roletes quando a base, né, na verdade, movimentar para cima e para baixo, de a lâmina alcançar a folha e a base se manter presa aos roletes. Mas se você perceber que pode ficar fora, você pode também posicionar a sua folha na base, ao invés de posicionar direitinho dentro do espaço reservado para a folha, você pode deixar uma carreirinha de quadradinhos sobrando, né? Ou seja, a folha é um pouco mais abaixo, tá? E aí a gente tem um espaço de quase 2 dedos aqui acima da folha, garantindo que a base vai se manter presa ao rolete, mesmo quando a base precisar descer, para que a lâmina alcance o extremo aqui superior da nossa folha. Então, feito isso, a gente já sabe que tem uma margem aqui até o 1 da folha, não da base. A base pode passar um pouquinho do ponto 1 da régua, a folha que precisa ficar do ponto 1 para a esquerda, tá? Mas a base pode
ultrapassar o ponto 1 da régua, porque ali não vai ter corte. Mas vamos ver se vai ser necessário, porque tem a questão de centralizar os roletes em relação à base. Então agora eu vou colocar minha base com a folha na máquina e como a gente pode ver, a lâmina vai alcançar perfeitamente o extremo da folha sem acionar o fim de curso e vai também começar, tá até longe ali, né, do ponto 1 da régua. Então a gente tem espaço de sobra aí para executar o nosso trabalho. Uma vez feito isso, eu vou colocar o carrinho no ponto extremo do canto inferior direito da folha para começar o corte. Agora vamos entender a largura útil da máquina para corte de contorno. O trabalho de corte de contorno, devido às marcas de registro, onde o carrinho precisa deslocar para os lados, né, enquanto estiver tentando fazer a leitura, enquanto a câmera estiver tentando identificar as marcas de registro, faz com que a gente precise de um espaço livre maior. Ou seja, nesse caso, a gente não vai ter os mesmos 31 centímetros que a gente tem de área útil no corte sem contorno, a gente não vai ter esse mesmo espaço no corte com contorno, por causa das marcas. E aí eu vou te mostrar agora como funciona essa parte. A marca de registro, como eu falei, o carrinho ele precisa deslocar para um lado e para outro para fazer a leitura. Então a gente tem uma posição mínima na régua para posicionar a nossa folha, permitindo que o carrinho desloque para um lado e para outro para buscar fazer a leitura da primeira marca, e sem que nesse espaço onde ele vai fazer essa busca pela marca de registro, ele não venha a bater na lateral acionando o fim de curso. E depois de alguns testes, a gente chegou à conclusão que o melhor ponto para colocar a marca de registro e não a margem da folha ou a margem da base de corte é na posição 6,5 da régua. O que seria mais ou menos a marca de registro ficar aqui nessa posição. Em relação ao outro canto aqui, onde a gente também tem um sensor de fim de curso, como eu já te mostrei, a gente também precisa ter uma definição de tamanho. A gente já sabe que a lâmina alcança até o número 32, mas isso é para corte. Para leitura, a câmera fica numa posição, tá pegando meu dedo? Para leitura, a câmera fica numa posição um pouco além de onde fica a lâmina. Então a marca de registro pode ultrapassar um pouquinho o tamanho dos 32 centímetros, mas a arte, onde vai ser executado de fato o corte, ela precisa ter um tamanho menor para ficar dentro ali, para ficar no limite máximo dos 32 centímetros, que é onde a lâmina vai alcançar. Então, começando aqui no 6,5, né, a primeira marca de registro, na altura 6,5 da régua, tá? A gente tem a convicção que a gente consegue trabalhar com a marca de registro de uma a outra, da extremidade, né, de uma marca de registro a outra, um tamanho de 27 centímetros. Dentro desses 27 centímetros, que é onde vai ter efetivamente a arte, né, levando em consideração o espaço aqui até onde a lâmina chega para fazer o corte sem que o carro acione o sensor de fim de curso, a gente consegue cortar uma arte de 25,5 centímetros de largura, tá? Sem considerar, claro, a marca de registro, que pode atingir aí 27 de uma a outra. Se você sempre seguir aí essas dicas de tamanho, de posicionamento, você não vai ter problema para executar corte de contorno aí, de questão de acionamento de fim de curso com a sua máquina. Agora com a base, né, eu tô só medindo para você a distância de uma marca de registro a outra, da extremidade, né, de uma marca de registro a outra, e como eu disse para você, 27 centímetros aí é o máximo recomendado, né? Então a minha folha aqui, ela tá dentro do recomendado, tá? E se eu usasse aí a minha folha deitada para fazer o trabalho, você pode ver que a lâmina alcançaria sem nenhum problema
E a câmera muito mais, porque a câmera ainda fica nesse ponto do carro, né? A lâmina fica aqui, a câmera fica aqui. Então, a câmera conseguiria deslocar o carrinho para fazer a leitura da marca de registro sem problema e também executaria o corte sem problema, até porque o corte não chega em cima da marca de registro, né? Ele fica um pouquinho antes, como eu falei, 27, e a arte precisa ter a largura de 25,5, então eu conseguiria um corte perfeito aqui dentro da minha folha, mesmo deitada. Um A4, né, já em pé, você consegue usar aí praticamente a totalidade da folha, porque uma largura de uma folha A4 é de 21 centímetros e a gente tem um espaço de 25,5 para corte de contorno, né, com a marca de registro. Então, uma folha em pé você só precisa realmente ter o cuidado de posicionar aqui no 6,5, mais a marca de registro e não a folha, né, ou a base, né, mas a marca de registro precisa ficar na altura ali da régua do ponto 6,5, e aí uma vez que você faça isso, e aí claro, né, sempre também priorizar a questão do rolete, né, para o rolete passar ali com a base de corte bem centralizada de um para outro, como eu fiz aqui agora. Então, com a nossa base A4 exclusiva, fica até mais fácil esse posicionamento, porque quando a gente centraliza a nossa base em pé nos roletes, ela já fica com a folha, com a marca de registro bem além do ponto inicial ideal, né, que é o 6,5 ali para começar, tá? E aí você consegue desenvolver o seu trabalho sem nenhum problema e sem o carrinho acionar em nenhum lado que seja o sensor de fim de curso. Agora eu estou aqui com a base A4x3 e é o mesmo princípio da base A4 comum, tá? Porque é a mesma largura, né? Ela só não vai entrar deitada do jeito que eu coloquei a base A4, né? Porque obviamente não caberia. Então ela só vai entrar na máquina nesse sentido mesmo, né? E aí o posicionamento é igual ao que a gente fez quando posicionamos aí a base A4, né? Você precisa ter convicção da largura, né? E já está até na posição, por ser exatamente a mesma largura da base A4, não tem muito mais o que mexer, né? Se você posicionou junto comigo aí a sua base A4, a A4x3 vai ser o mesmo processo, só precisando aí centralizar com os roletes. Agora eu estou aqui com a nossa base A3, vocês lembram que eu falei que ela precisaria entrar assim na máquina, né? E aí o tamanho A3, ele sempre vai deixar a gente em dúvida com relação à largura do trabalho, né? Para não passar os 25,5 centímetros de tamanho do corte e os 27 centímetros de marca a marca, né? E aí essa minha arte, ela também tá bem tranquila em relação a isso. Ela não chega a 22 centímetros e meio de distância de uma ponta para outra, né? Em relação à marca de registro. Então, a gente consegue aí fazer esse trabalho tranquilamente. Se fosse um trabalho aí, né, que abrangesse uma área maior da folha, a gente precisaria tomar cuidado pela questão que a gente já trabalhou aqui relacionada à área útil da máquina, né? Uma folha A3, ela tem de largura 29 centímetros, né? E como a gente já sabe, já foi abordado aqui hoje, a gente precisa de 27 centímetros e 25,5 para a arte. Então, se fosse uma arte que usasse realmente toda a extensão de uma folha A3, a gente teria esse problema. Então você que trabalha com impressões aí, né, no tamanho A3, é importante que você fique ligado nessa situação aí, nessa condição de trabalho. A base A3 obviamente não cabe deitada na máquina, né? E em pé a gente consegue estar centralizando aí nos roletes, tomando aquele cuidado
para começar aqui, né, para a marca de registro ficar mais ou menos na posição 6,5, que é onde a gente já viu que é a ideal para se começar. Aqui está com uma margem boa e do outro lado também a margem boa, ainda que fosse tivesse usando aí um espaço de folha maior, né, que fosse uma arte um pouco maior, a gente conseguiria estar fazendo a leitura e o corte sem problema, porque você pode ver que a lâmina está aqui e a marca de registro um pouquinho antes, né? Então ela vai dar com folga, e se fosse um pouquinho maior também daria, tá? Na verdade ela está com 22,5, né, de distância de marca para marca. Então a gente tem uma folga aí de 4,5 centímetros em relação à distância que a máquina comporta. E a arte então nem se fala, né? Ela tá bem para dentro aqui em relação à marca de registro. Então é só centralizar, tomando cuidado aqui com a posição inicial para ficar antes do 6,5 e tá bem antes, e posicionar e enviar o trabalho. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um abraço e até a próxima!